O sol se erguia timidamente sobre o horizonte de São Paulo, tingindo os prédios altos com tons dourados e alaranjados. Carla observava a cidade pela janela do apartamento luxuoso onde morava com Miguel. Sentada à mesa da cozinha, mexia distraidamente o café em sua xícara enquanto ouvia os passos apressados do marido no quarto. Era mais uma manhã comum em sua rotina, ou ao menos ela achava que seria. Vai dar tempo de tomar café, amor? Perguntou ela, tentando soar natural. Miguel surgiu na porta vestindo um terno escuro impecável e com o celular encostado ao ouvido. Fez um gesto com a mão pedindo paciência e se afastou para terminar a ligação. Carla suspirou. Ultimamente, tudo na vida de Miguel girava em torno do trabalho. As viagens, as reuniões, as mensagens fora de hora. Era como se ele estivesse presente apenas fisicamente. O homem carinhoso e atento que ela conheceu havia se transformado em um executivo distante e absorto. Desculpa, meu bem, era o pessoal do marketing, disse ele ao voltar para a cozinha e dar um beijo apressado na testa dela. Preciso correr. O voo é em 3 horas e ainda tenho que passar no escritório. Essa viagem vai demorar 3 dias. Só isso, prometo. Rio de Janeiro, conferência com investidores. Nada demais. Carla sorriu, embora por dentro sentisse o peso da distância emocional. Ela o acompanhou até a porta, o abraçou e disse para ele se cuidar. Miguel respondeu com um sorriso mecânico e saiu. Mas o que Carla não sabia é que Miguel não estava indo apenas para uma conferência. Na mala dele, além de ternos e documentos, ele levava um segredo. Um que já vinha alimentando havia semanas. Susana. Susana era sua secretária havia pouco mais de um ano. Jovem, bonita e extremamente eficiente, sempre demonstrou profissionalismo. No entanto, nos últimos meses, a relação entre os dois começou a ultrapassar os limites. Olhares prolongados, toques involuntários, almoços de trabalho que terminavam com conversas cada vez mais pessoais. A primeira vez que algo aconteceu entre eles foi após um happy hour da empresa. O clima já estava carregado de tensão e, com alguns drinks a mais, acabaram se beijando no estacionamento. Miguel se sentiu culpado, claro, mas não o suficiente para cortar o contato. Pelo contrário, começou a criar situações para que ela o acompanhasse em compromissos externos. A viagem ao Rio era uma delas. Oficialmente, Susana estava indo como assistente para ajudar com a apresentação, mas ambos sabiam que aquele seria o momento de ficarem juntos sem os olhos da empresa ou da esposa. Enquanto o avião decolava, Miguel olhava pela janela tentando organizar os sentimentos. Não podia negar que havia uma atração intensa por Susana. Ela o fazia sentir-se jovem, desejado. Era como um respiro em meio à pressão constante do trabalho e ao esfriamento de seu casamento. No hotel, Susana já o esperava. Vestia um vestido leve, floral, e sorria como se aquilo fosse natural. Miguel sentiu o coração acelerar, tanto pela beleza dela quanto pelo risco que corria. Já estava envolvido demais para voltar atrás. Achei que você não viria, disse ela, se aproximando. E perder isso? Nem pensar. O beijo foi inevitável, intenso, proibido, repleto de desejo contido. Miguel esqueceu-se de Carla, do apartamento em São Paulo, das promessas feitas no altar. Ali, no quarto de hotel com vista para o mar, tudo parecia distante. Naquela mesma noite, enquanto os dois compartilhavam o mesmo lençol, Carla estava em casa revendo álbuns de fotos antigas. Relembrou a lua de mel na Itália, os aniversários comemorados em surpresas simples, os sorrisos espontâneos que agora lhe pareciam cada vez mais raros. Uma inquietação crescia dentro dela, uma sensação de que algo estava errado. Mas ela não queria acreditar. No dia seguinte, ao tentar ligar para Miguel, só ouviu a chamada cair na caixa postal. Deve estar em reunião, pensou. Mesmo assim, uma angústia se instalou em seu peito. Na praia do Leblon, Miguel e Susana andavam de mãos dadas, como um casal comum. Riam, trocavam beijos e se divertiam como se fossem adolescentes descobrindo o amor pela primeira vez. Miguel se sentia leve, livre, mas no fundo, sabia que aquela liberdade era ilusória. Havia uma vida esperando por ele em São Paulo, uma mulher que o amava, uma história que estava sendo lentamente destruída por sua imprudência. No último dia da viagem, ao ver Susana dormindo ao seu lado, Miguel sentiu o peso da culpa. Ela
Era jovem, cheia de sonhos, e ele, casado, dividido, perdido entre a paixão e a responsabilidade. Começava a perceber que as escolhas feitas em segredo sempre cobram um preço alto. Ele sabia que, ao voltar, teria que fingir. O avião aterrissou em São Paulo às 17h46. Miguel estava cansado, mas não pela viagem em si. O cansaço que o dominava era outro. Era o tipo de desgaste que vem do conflito interno, da culpa que não se dissipa nem com o tempo, nem com justificativas. Ele olhava para o celular a cada 3 minutos, como se esperasse uma mensagem de Carla. Mas nenhuma chegou. Suzana, por outro lado, estava radiante. Durante os 3 dias da viagem de trabalho em Salvador, ela conseguiu o que secretamente desejava. Há anos, Miguel, o chefe reservado e educado, finalmente se rendeu. Mas o que fora apenas um momento de paixão para ele, parecia significar muito mais para ela. Enquanto ele vestia a armadura do silêncio, ela transbordava sorrisos e olhares esperançosos. De volta à rotina, Miguel entrou no apartamento tentando não fazer barulho. Carla estava na cozinha, de avental, cortando legumes para o jantar. O cheiro de alho e cebola dourando na panela preencheu o ambiente, um aroma que, até então, sempre lhe provocara uma sensação de lar. Mas agora, o ar parecia pesado. Miguel sentia o coração bater no pescoço. Amor, chegou? Disse Carla, sem virar-se. Cheguei, ele respondeu quase num sussurro. Ela se virou com um sorriso doce no rosto, os olhos claros iluminados pela luz morna da cozinha. Deu tudo certo na viagem? Sim, tudo tranquilo. Reuniões produtivas, mentiu, olhando para o chão. Ela se aproximou, o abraçou e encostou a cabeça em seu ombro. Estava com saudades. Miguel sentiu um nó apertar sua garganta. Ele queria corresponder, queria dizer que também estava, mas sua mente ainda estava presa nas imagens da suíte do hotel, nos lençóis amarrotados, no corpo de Suzana entrelaçado ao seu, nos gemidos abafados pelo travesseiro. Naquela noite, eles jantaram em silêncio. Carla, por vezes, tentava puxar conversa, mas Miguel limitava-se a respostas curtas e distraídas. Na cama, ela se aninhou em seu peito, como fazia sempre, e adormeceu. Ele ficou acordado, olhos fixos no teto, até o amanhecer. No dia seguinte, no escritório, Suzana o esperava com um café pronto, e um olhar que mesclava desejo e expectativa. Ele agradeceu com um leve aceno de cabeça e entrou em sua sala, sem trocar mais palavras. As mensagens começaram a surgir. Suzana, precisamos conversar. Suzana, você não vai fingir que nada aconteceu, vai? Suzana, foi especial para mim. Miguel, ele não respondia. A cada mensagem, apagava o conteúdo e tentava se concentrar nos relatórios acumulados. Ao final do expediente, ela entrou em sua sala sem pedir permissão. Vai me ignorar agora? A voz dela tremia. Suzana, por favor. Foi um erro. Não. Devia ter acontecido. Ela se aproximou, indignada. Um erro? É isso que você chama da noite mais intensa da minha vida? Eu sou casado. Amo a minha esposa. Não posso e não vou continuar com isso. Então você se entregou por quê? Miguel não tinha resposta. O desejo, o impulso, a carência. Nenhuma justificativa parecia decente ou aceitável agora. Ele a olhou com pesar. Me desculpa. Eu fui fraco, mas acabou. Suzana saiu da sala com os olhos marejados e um orgulho ferido. Miguel sabia que aquilo não terminaria fácil. Em casa, Carla estava diferente. Silenciosa, porém observadora. O sorriso habitual parecia forçado, e os abraços, mais frios. Ela era uma mulher intuitiva. Sabia ler Miguel como ninguém. Algo havia mudado, e ela sentia. Na manhã de sábado, Carla decidiu mexer na pasta de documentos que Miguel deixava na estante do escritório. Procurava uma nota fiscal antiga, mas entre os papéis encontrou algo inesperado. Um cartão do hotel em Salvador, com uma anotação escrita à mão: Suíte 806 inesquecível. Seus dedos gelaram. O coração começou a acelerar. O cartão não era corporativo, e a caligrafia feminina do bilhete revelava o suficiente. Ela sentou-se no sofá, segurando o pequeno pedaço de papel como se fosse uma arma. As peças começaram a se encaixar. O silêncio de Miguel, o distanciamento, os olhares evasivos. A dor invadiu seu peito como um furacão silencioso. Miguel entrou na sala minutos depois, e encontrou Carla sentada, olhos fixos no cartão em suas mãos.
O que é isso, Miguel? A voz dela era calma demais, o que tornava tudo mais apavorante. Ele paralisou. As palavras sumiram. A garganta secou. Você vai me dizer que isso também foi um erro? Ela se levantou, encarando-o. Carla. Eu? Com quem? Foi? Silêncio. Você pode pelo menos ter a decência de dizer a verdade, Miguel. Quem era? Ele fechou os olhos, suspirou fundo, e disse, Susana. Carla engoliu em seco. Sua própria sombra, alguém que frequentava sua casa, que conhecia suas fragilidades, e que ela tratava com respeito. O golpe foi duplo. A Susana. A voz vacilou. Foi um momento. Eu estava confuso, carente, e errei. Eu me arrependo. Juro por tudo que é de mais sagrado. Ela riu, um riso amargo, cortante. Carente? Confuso? Você estava numa viagem de trabalho. Miguel, você não estava em guerra. Estava num hotel 5 estrelas. Ele tentou se aproximar, mas ela recuou. Não toca em mim, Carla. Eu preciso de um tempo. Preciso pensar. Ela saiu, levando apenas a bolsa e o cartão do hotel. Miguel ficou ali, no meio da sala, com o gosto amargo do arrependimento, e a certeza de que, talvez, tivesse destruído o maior amor da sua vida, por uma noite de fraqueza. Outro lado da cidade, Susana bebia sozinha em um bar, encarando o celular. A conversa com Miguel ecoava em sua cabeça. Ela não conseguia aceitar que tivesse sido descartada. Para ela, aquilo era apenas o começo, não o fim. Ela estava disposta a lutar. E se Miguel não escolhesse ficar com ela, então ela faria Carla escolher por ele. O retorno de Miguel da viagem foi como uma brisa morna em uma noite fria. Carla o recebeu com um sorriso discreto, os olhos tentando esconder a saudade que sentira durante sua ausência. O abraço entre os dois foi mecânico, mais uma obrigação do que um gesto de amor genuíno. Miguel carregava nos ombros o peso de uma culpa, que começava a se manifestar em silêncios desconfortáveis e olhares vazios. Como foi a viagem? Carla perguntou, tentando soar casual. Cansativa. Reuniões intermináveis, respondeu Miguel, desviando o olhar, enquanto colocava a mala no chão da sala. Carla notou o tom evasivo, mas preferiu ignorar. Parte dela queria acreditar que tudo ainda estava bem. A outra parte já começava a desconfiar. Nos dias seguintes, Miguel parecia mais presente fisicamente, mas distante emocionalmente. Passava mais tempo olhando para o celular, trancado no escritório ou saindo para resolver pendências que Carla não conseguia confirmar. E mesmo nas noites em que dormiam juntos, Miguel evitava o toque, os beijos, os carinhos. Havia uma barreira invisível entre eles. Carla começou a observar detalhes. A camisa amassada que não costumava estar, o perfume diferente em suas roupas, os horários inconsistentes, as desculpas mal explicadas. Um pressentimento incômodo se formava em sua mente, como uma névoa densa prestes a se transformar em tempestade. Enquanto isso, Susana vivia um turbilhão emocional. O caso com Miguel tinha sido intenso, uma explosão de desejo que se alimentava do proibido. Após a viagem, os dois continuaram se encontrando em hotéis discretos da cidade. Miguel alegava estar confuso, mas não resistia ao magnetismo de Susana. A forma como ela o fazia se sentir vivo. Com ela, ele escapava da rotina, das cobranças, das discussões silenciosas que preenchiam seu lar com Carla. Você vai contar para ela algum dia? Susana perguntou, em uma noite chuvosa, deitada ao lado dele na cama. Miguel suspirou. Eu ainda não sei, tudo está tão confuso. Amo a Carla, mas com você é diferente. É como se eu pudesse respirar de novo. Não posso continuar sendo só um segredo, Miguel. Susana disse, olhando nos olhos dele. Você precisa decidir. Carla, cada vez mais desconfiada, decidiu buscar respostas. Um dia, vasculhou a gaveta do escritório de Miguel e encontrou uma nota fiscal de hotel em nome dele, datada de 2 dias após seu retorno. Um hotel caro, longe do trajeto entre casa e trabalho. O estômago dela revirou. A confirmação, embora ainda vaga, era o suficiente para acender o alarme do instinto. A partir daquele momento, Carla passou a vigiar. Esperava Miguel sair para reuniões e o seguia discretamente em seu carro. Em 2 ocasiões, o viu entrando em um hotel com uma mulher que ela reconheceu, Susana. A mesma que sempre elogiara sua roupa, perguntava sobre a vida conjugal de forma simpática,
a mulher que a fazia sentir-se confortável quando visitava o escritório de Miguel. A traição era dupla. A dor, indescritível. Carla não gritou, não chorou, não ligou para confrontá-lo. Ela recuou, voltou para casa com a mente em guerra e o coração partido. Nos dias seguintes, agiu como se nada soubesse, mas por dentro, tramava sua própria forma de reagir. Decidiu que, antes de tomar qualquer decisão, precisava entender os motivos. Precisava ver até onde Miguel seria capaz de levar aquela farsa. Certa noite, Carla o convidou para jantar fora. Escolheu um restaurante elegante, reservou uma mesa perto da janela, vestiu um vestido vermelho que Miguel sempre elogiara. Você está linda, ele comentou, surpreso com o convite e a produção dela. Obrigada, amor. Achei que precisávamos de um momento só nosso, depois de tantos dias corridos, respondeu com um sorriso doce. Durante o jantar, ela falou sobre lembranças antigas, viagens que fizeram, momentos felizes. Miguel se comoveu. Por alguns instantes, quase esqueceu da culpa, quase acreditou que poderia manter os dois mundos em equilíbrio. Mas cada palavra doce de Carla o feria, pois agora sabia que a traição ganhava um peso maior. Ele ainda era amado por ela. Na volta para casa, enquanto Miguel tomava banho, Carla foi até o celular dele, que estava destravado na escrivaninha. Encontrou mensagens trocadas com Susana, declarações de amor, planos de viagens futuras, fotos íntimas, horários exatos dos encontros. Naquela noite, ela chorou em silêncio, deitada ao lado do homem que ainda dizia amá-la, mas compartilhava seu corpo e seu coração com outra. No dia seguinte, Carla acordou antes dele, preparou o café, colocou uma pasta sobre a mesa da cozinha e disse: Miguel, precisamos conversar. Ele sentou, surpreso com a seriedade da voz dela. O que é isso? Provas, mensagens, fotos, notas de hotel, tudo o que você me escondeu, tudo o que você e Susana construíram nas minhas costas. Miguel ficou pálido. Tentou falar, mas as palavras engasgaram. Eu queria que você tivesse me contado. Ela continuou, firme. Queria que tivesse tido coragem, mas você escolheu mentir, escolheu trair, e não apenas a mim. Traiu a mulher que te deu tudo, que acreditava em você. Carla, por favor. Ele começou. Não me peça perdão. Agora, eu ainda estou decidindo o que fazer. Só quis que soubesse que eu sei, e que não sou burra. Nunca fui. Ela se levantou, deixando-o sozinho na cozinha, afundado em sua vergonha. O mundo de Miguel começava a desmoronar. Pela primeira vez, ele viu nos olhos de Carla não só dor, mas um distanciamento frio que o apavorava. Ela estava decidida a não perdoá-lo facilmente. Naquela noite, Carla saiu sozinha. Precisava de ar, de espaço. Caminhou pelas ruas do bairro, parou em uma cafeteria, pensou na vida. Lembrou-se da mulher que era antes do casamento, independente, forte, cheia de sonhos. E pensou, talvez esteja na hora de reencontrá-la. Enquanto isso, Miguel passou a noite encarando o teto, revendo cada decisão, cada mentira. Susana, por sua vez, também começava a entender que talvez Miguel jamais largasse Carla. A paixão intensa que os unira começava a ceder lugar ao conflito, à insegurança, à culpa. A traição, agora escancarada, deixava um rastro de destruição, que ameaçava engolir os três. E no centro de tudo, estava Carla, mais forte do que jamais imaginara ser. Mas ainda restavam capítulos dessa história a serem escritos. A noite caiu lentamente sobre o céu de Porto de Galinhas, tingindo o horizonte com matizes de laranja, roxo e azul profundo. Carla observava tudo da sacada da pousada onde estavam hospedados. O mar quebrava em ondas suaves, e o vento trazia um cheiro salgado que deveria ser reconfortante, mas que agora parecia pesado. Desde que chegara, algo dentro dela não estava em paz. Miguel, por sua vez, havia dito que precisava terminar de revisar documentos com Susana antes da apresentação no Congresso no dia seguinte. Eram quase 8 da noite e ele ainda não tinha voltado. O celular de Carla vibrava de tempos em tempos com mensagens de amigas curiosas com a viagem, ou de sua mãe perguntando se tudo estava bem. Mas ela não respondia. Algo dentro dela pesava, um tipo de intuição que nenhuma lógica podia refutar. Decidida a não passar mais uma noite sozinha, ela desceu até a recepção e perguntou sobre Miguel. O recepcionista, um rapaz jovem de
sotaque arrastado, disse que o Sr. Miguel havia saído no fim da tarde com a Sra. Susana. Carla tentou esconder a surpresa, apenas agradeceu e voltou ao quarto, o coração em disparada. Enquanto isso, Miguel e Susana caminhavam pela areia molhada da praia, longe do centro turístico. Tinham se encontrado após o expediente para conversar sobre o projeto, ou, ao menos, era essa a desculpa. A conversa, no entanto, havia se transformado em olhares prolongados, toques involuntários e sorrisos silenciosos. O clima entre eles era pesado de desejo contido. A gente devia voltar, Miguel disse Susana, com um ar de provocação. Vai que sua esposa desconfia. Ela confia em mim, respondeu ele, quase como um sussurro. Susana ergueu uma sobrancelha e sorriu. Todos os traidores dizem isso. A provocação dela foi a faísca. Em segundos, estavam se beijando com uma fome contida, as mãos explorando com urgência. Foram até uma barraca fechada, afastada, onde se esconderam da luz da lua. Ali, entregaram-se mais uma vez. E, dessa vez, com menos culpa. Horas depois, Miguel voltou para o quarto como se nada tivesse acontecido. Encontrou Carla dormindo ou fingindo dormir e foi direto para o banho. Tinha areia até entre os dedos dos pés, mas disfarçou. Saiu do banheiro apenas com a toalha, deitou-se ao lado dela e apagou. Mas Carla não dormia. Ela sentia o cheiro do mar nele. E não apenas isso, sentia cheiro de perfume feminino. Um aroma floral que não era seu. Ela se encolheu, como se encolhendo pudesse evitar a verdade que começava a se insinuar. Na manhã seguinte, Carla acordou antes do sol. Saiu para caminhar. Precisava clarear as ideias. Sentou-se na areia, próxima às pedras, e observou o vai e vem das ondas. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. O que eu faço se ele estiver me traindo? Pensou. Ela não queria ser a mulher desconfiada. Não queria ser a esposa que espiona o marido. Mas algo não batia. Foi então que, no meio de sua confusão, avistou dois pares de pegadas na areia, lado a lado, em direção àquele quiosque abandonado. Ela seguiu o rastro, como quem busca confirmação do que já sabe. Chegando ao quiosque, viu um lenço feminino jogado no canto. Um lenço branco com detalhes em azul. Reconheceu. Susana usava aquele lenço no dia anterior. Seu coração pareceu parar. A dor foi física, como se algo rasgasse dentro de seu peito. Voltou à pousada em silêncio, com a mente fervilhando. Ela não iria confrontá-lo ainda. Não ali, não daquela forma. Mas estava decidida a descobrir tudo. Mais tarde, Miguel participava do congresso, animado, e falava ao microfone com confiança. Carla o observava do fundo da sala. Ele era bom, sabia cativar a atenção, sabia ser carismático. Era exatamente por isso que ela se apaixonara por ele. E exatamente por isso agora doía tanto. Após a palestra, ela se aproximou e o parabenizou. Beijou-o na bochecha, como se nada tivesse acontecido. Susana estava por perto, observando os dois. Carla virou-se para a secretária e sorriu, disfarçando a raiva por trás da educação. Belo lenço que você usava ontem, Susana. Combinava com a brisa da noite. A mulher ficou visivelmente desconcertada. Miguel desviou o olhar. Ali, Carla teve certeza. Havia algo entre os dois. À noite, ela decidiu mudar de estratégia. Queria que Miguel se sentisse seguro, e para isso, agiu como se estivesse tudo bem. Vestiu um vestido leve, com decote discreto, e sugeriu que jantassem em um restaurante à beira-mar. Miguel, surpreso com a iniciativa, aceitou prontamente. Estou tão feliz com essa viagem, disse ela, sorrindo. A gente estava precisando disso, não é? Sim, muito, ele respondeu, visivelmente mais leve. Durante o jantar, Carla o olhava nos olhos, analisando cada reação, cada gesto. Miguel estava tranquilo demais, como se tivesse convencido a si mesmo de que não havia feito nada de errado, ou como se achasse que jamais seria descoberto. Ela brindou com ele. A confiança, disse, erguendo a taça. Miguel hesitou por um segundo, mas brindou. A confiança. Carla sabia que não poderia manter aquele teatro por muito tempo, mas naquele momento, ela estava jogando o jogo dele. E se era um jogo, ela venceria. Nem que isso custasse seu próprio coração. Na madrugada, enquanto ele dormia pesado ao seu lado, Carla vasculhou o celular de Miguel. A senha era a mesma de sempre. Encontrou
mensagens apagadas. Mas os rastros estavam lá: fragmentos de conversas no WhatsApp arquivadas, registros no histórico de chamadas e, principalmente, fotos recentes no backup automático da nuvem. Entre as imagens do Congresso, havia uma foto borrada deles dois, Miguel e Susana, se beijando na areia. A prova. Carla sentiu como se o chão desaparecesse. Aquela confirmação a esmagou. Não era mais desconfiança. Era real. Era verdade. Era traição. Mas ao invés de chorar ou gritar, ela apenas expirou fundo, fechou o celular com calma. E então soube, não era mais a mesma mulher que chegou ali. Algo dentro dela havia mudado para sempre. O silêncio entre Miguel e Carla era uma presença constante desde seu retorno da viagem. Mesmo com as tentativas forçadas de normalidade, os sorrisos eram mecânicos, os beijos frios e os olhares vazios. Carla estava longe de ser ingênua. Algo havia mudado, e ela sentia isso no mais íntimo de sua alma. Miguel evitava encará-la por muito tempo, e seu telefone estava sempre no silencioso ou virado para baixo. Pequenos detalhes, somados, formavam um retrato de desconfiança que ela não conseguia mais ignorar. Carla passou a observá-lo em silêncio. Notou as saídas mais frequentes para reuniões urgentes, as desculpas esfarrapadas para evitar jantares em família, e principalmente, o modo como ele se esquivava do toque dela. Antes, o simples roçar de seus dedos bastava para acender o desejo entre eles. Agora, parecia que Miguel preferia fugir daquele contato. E, no fundo, Carla sabia o motivo. Numa tarde chuvosa de sábado, enquanto Miguel tomava banho, Carla decidiu encarar a verdade de frente. Pegou o celular dele que descansava sobre a cômoda. As mãos tremiam, o coração batia como um tambor. A tela estava desbloqueada. Bastaram alguns toques para que o mundo de Carla desabasse de uma vez por todas. As mensagens estavam ali, trocadas com Susana, como feridas abertas sangrando em sua frente. Sinto seu cheiro no travesseiro. Queria que fosse você aqui agora. A noite passada foi perfeita. Ainda sinto sua boca em mim. Ela suspeita. Acho que não, mas está ficando difícil disfarçar. As palavras cravaram-se como facas no peito de Carla. Ela soltou o celular sobre a cama e recuou, como se ele estivesse envenenado. A confirmação era pior do que qualquer suspeita. Susana, a secretária sempre sorridente e prestativa, havia se tornado o veneno que lentamente destruía seu casamento. Miguel saiu do banho cantarolando, alheio ao furacão que prestes estava a se formar. Vestia-se tranquilamente quando viu Carla, parada diante da cama, o celular em mãos, e o olhar carregado de mágoa. Como você pode, Miguel? Ela sussurrou, com a voz trêmula. O mundo de Miguel congelou naquele instante. Ele não precisava perguntar o que ela havia visto. A culpa era um velho conhecido, e agora batia novamente à sua porta, exigindo acerto de contas. Carla, não é o que você está pensando. Não é o que eu estou pensando? Ela gritou, deixando as lágrimas escorrerem livres. Então me explica o que é. Me diz que aquelas mensagens são mentiras. Que Susana é uma hacker. Que tudo isso é um pesadelo. Ele se aproximou com cautela, tentando tocá-la, mas Carla recuou. Não toque em mim, Miguel. Não depois disso. Eu me doei inteira para esse casamento. Abandonei oportunidades, sacrifiquei sonhos, construí a vida inteira ao seu lado. Para você destruir tudo com sua secretária? Miguel sentou-se na beirada da cama, sem coragem de encará-la. Foi um erro. Eu não planejei. Aconteceu. Eu estava me sentindo pressionado, vazio. E ela apareceu, dizendo as palavras certas. E você, fraco, covarde, deixou-se seduzir. Não pensou em mim. Não pensou em nós. Apenas no seu desejo. A dor em sua voz era quase física. Eu poderia ter perdoado muita coisa. Mas traição? Mentira? Isso. Não. Aquela noite, Carla dormiu no quarto de hóspedes. Miguel passou horas na cama, imóvel, olhando para o teto escuro. O arrependimento começava a se instalar, silencioso e cruel. Cada lágrima de Carla ecoava dentro dele como um grito. E ele sabia que talvez tivesse perdido tudo. Na manhã seguinte, Carla saiu. Cedo. Precisava pensar, respirar. Andou sem rumo pela cidade, até parar em frente à casa dos pais. Foi recebida com abraços e silêncio respeitoso. Sentia-se destruída, e contar à mãe o que havia acontecido foi como reviver cada ferida novamente.
mas foi ali, entre os braços da mãe, que ela encontrou forças para o que viria. Você é forte, minha filha. Isso vai passar. Mas não se esqueça de quem você é. Não se perca nessa dor, aconselhou a mãe. Enquanto isso, Miguel vagava pela casa como um fantasma. Pegava objetos, olhava fotos dele sorrindo, relembrava o início do namoro, o dia do casamento, os jantares, a luz de velas, as viagens que fizeram. Como ele havia deixado aquilo escorrer pelos dedos? Susana mandava mensagens, mas ele não respondia. A presença dela agora lhe parecia incômoda. Era como se tivesse acordado de um transe e finalmente enxergado as consequências do que havia feito. O problema é que talvez fosse tarde demais. À noite, Carla voltou para casa. Estava serena, mas fria. Havia tomado uma decisão, e não era fácil. Miguel a esperava na sala, de pé, como se estivesse à espera de uma sentença. Eu pensei muito, sobre tudo, sobre você, sobre mim, e sobre o que sobrou de nós, ela disse, firme. Miguel engoliu em seco. Eu sei que te magoei, que destruí algo valioso, mas ainda te amo, Carla. E eu posso consertar isso, se você permitir. Ela o encarou profundamente. Amor sem respeito não sustenta nada, Miguel, e você matou o respeito que eu tinha por você. Isso não se reconstrói facilmente. Talvez nunca mais. Você quer o divórcio? Ele perguntou com a voz baixa. Eu não sei, ainda não, mas preciso de um tempo. Preciso respirar longe de você. Miguel assentiu. Pela primeira vez, compreendeu que seu erro não fora apenas carnal, fora emocional, espiritual. Ele havia rompido o vínculo mais sagrado entre duas pessoas, a confiança. Carla arrumou algumas roupas em uma mala e saiu, deixando para trás o lar que um dia foi seu refúgio. Do lado de fora, o vento da noite soprava como um sussurro de liberdade. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que precisava reencontrar a mulher que era antes de tudo aquilo. E Miguel, sozinho no escuro, chorou, mas era um choro silencioso, de quem sabe que está pagando o preço da própria mentira. Carla acordou com os primeiros raios de sol invadindo o quarto. Ao seu lado, a cama vazia parecia gritar em silêncio tudo o que ela não conseguia mais negar. Miguel estava diferente. Ainda que ele estivesse fisicamente presente em casa, seu olhar estava sempre longe, perdido em pensamentos inconfessáveis. Desde que voltara da viagem a trabalho, Miguel se tornara um homem ausente. E Carla, mesmo sem provas concretas, sentia cada vez mais forte a pontada da traição pulsando dentro de si. Era como se o coração tivesse desenvolvido uma sensibilidade dolorosa à mentira, e cada pequeno gesto dele, cada olhar esquivo, cada resposta vaga era um alerta do que ela ainda se recusava a encarar. Havia outra mulher. Ela tentou ocupar a mente com suas atividades no escritório, mas nem os contratos mais importantes conseguiam afastar aquela angústia. No final da tarde, ao abrir seu e-mail pessoal, Carla deparou-se com uma mensagem anônima com o assunto: você precisa saber a verdade. Com as mãos tremendo, ela clicou. Não havia texto, apenas uma imagem anexada, Miguel e Susana, de mãos dadas, em um restaurante à beira-mar. A foto era recente. O vestido que Susana usava era o mesmo de uma publicação que ela havia postado dias atrás em suas redes sociais. A legenda dizia Noite Inesquecível. Carla sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A foto não era apenas uma prova, era a confirmação cruel do que seu instinto gritava. E, pior, mostrava que não fora apenas um deslize. Miguel estava envolvido emocionalmente. Havia carinho, havia intimidade. Naquela noite, Miguel chegou tarde novamente, alegando uma reunião que se estendeu. Carla estava à mesa, com uma taça de vinho à frente. Ela o olhou com uma serenidade que Miguel não soube decifrar de imediato. Precisamos conversar, disse ela, sua voz baixa, firme, como o prenúncio de uma tempestade. Miguel hesitou, mas se sentou. O silêncio entre eles parecia pesar mais do que qualquer palavra. Até que Carla estendeu o celular, com a imagem ainda aberta. Isso é o que você estava fazendo naquela reunião? Miguel empalideceu. As palavras se esvaíram de sua garganta. Ele tentou articular uma resposta, mas sabia que era inútil. Eu posso explicar, murmurou. Não, Miguel, não quero explicações. Eu só quero saber por quê. Depois de tudo o que construímos, de tudo o que passamos. Por quê?
Miguel desviou o olhar, como se fugir do olhar dela pudesse amenizar sua culpa. Mas era impossível escapar daquele julgamento silencioso. Eu me perdi, Carla disse, por fim. A pressão, a rotina, o distanciamento entre nós. Susana apareceu num momento em que eu estava vulnerável. Vulnerável, ela riu, amarga. Você escolheu se envolver com ela. Você cruzou todas as linhas. Isso não é vulnerabilidade. É covardia. Ele tentou tocar a mão dela, mas Carla recuou. Eu ainda te amo, disse ele, quase num sussurro. E amar agora é trair? Amar é esconder segredos, dormir com outra mulher, enquanto eu esperava sua mensagem de boa noite? As lágrimas finalmente vieram, não as de raiva, mas as do luto por um amor que, naquele momento, parecia ter morrido. Preciso de um tempo. Miguel, você vai sair dessa casa, e eu vou pensar no que quero da minha vida. Porque agora eu não sei mais. Miguel assentiu, destruído por dentro. Ele sabia que a perda era inevitável, que nenhuma justificativa, por mais honesta que fosse, apagaria a dor que causou. Nos dias que se seguiram, Carla mergulhou num silêncio profundo. Ligou-se às amigas, retomou antigos hobbies, buscou apoio emocional. As mensagens de Miguel chegavam quase todos os dias, pedindo perdão, implorando por uma chance de recomeçar. Mas Carla precisava se reencontrar primeiro, antes de decidir qualquer coisa. Enquanto isso, Susana, ciente de que Miguel não se entregaria a ela por inteiro, começou a pressioná-lo. Queria que ele escolhesse, ou ela, ou o fim de tudo. Mas Miguel, agora devastado, sabia que não era com Susana que queria estar. Sentia falta dos pequenos gestos de Carla, do cheiro do café que ela fazia, do modo como ela ria em silêncio ao ver algo bobo na transmissão vertical. E isso o corroía por dentro. Foi então que Carla recebeu um envelope em casa. Dentro, havia cartas que Miguel escreveu, uma por dia, desde que saiu de casa. Palavras doloridas, confissões sinceras, lembranças do início do relacionamento. Em uma delas, ele dizia: Carla, perdi o rumo e só percebi quando vi o que estava destruindo. Sei que talvez seja tarde, mas preciso que saiba que meu arrependimento é real. Você ainda é o amor da minha vida. E, se um dia me permitir, quero tentar consertar, nem que leve o resto da minha vida. Carla leu todas, uma alma, chorando como se cada palavra fosse uma agulha em seu peito. Porque apesar da dor, apesar da traição, uma parte dela ainda amava Miguel. Mas seria possível recomeçar depois de tudo? No fim daquele dia, ela saiu para caminhar à beira-mar, tentando ouvir seu próprio coração. A água batia em seus pés, e o vento trazia memórias do passado. As boas e as ruins. Miguel apareceu ali, silenciosamente, como quem sabia que o amor, mesmo ferido, ainda podia ser resgatado. Eu não vim te pressionar, disse ele. Só queria te ver e dizer, olhando nos seus olhos, que me arrependo, que faria tudo diferente se pudesse voltar. Carla respirou fundo. O mar levava e trazia as ondas, como os sentimentos dentro dela. Talvez você não tenha como voltar, Miguel, mas talvez, só talvez, ainda haja um caminho para seguir em frente. Os dias que se seguiram àquele encontro na praia foram de intensa reflexão para Carla. O olhar de Miguel ainda pairava sobre sua memória, não o olhar de um traidor, mas o de um homem destruído pela culpa, implorando por uma chance de redenção. Era difícil ignorar. O amor que sentira por ele durante anos não desapareceria de uma hora para outra, mas tampouco seria suficiente para esquecer a dor profunda que ele lhe causara. Ela vivia em um estado de contradição constante. Durante o dia, se agarrava à sua rotina como forma de manter a mente ocupada: trabalho, academia, sessões com a psicóloga, encontros com amigas. À noite, porém, quando deitava a cabeça no travesseiro, sua mente era invadida pelas imagens de Miguel com Susana, pelas cartas, pelas memórias do tempo em que tudo parecia indestrutível. Certa noite, Carla ligou o abajur e pegou a última carta de Miguel. Não havia lido ainda. Sentia medo do que encontraria ali, mas também sabia que, de alguma forma, precisava daquelas palavras para concluir algo dentro de si. Se essa for minha última carta, que seja a mais verdadeira. Amar você foi o capítulo mais bonito da minha vida. Sei que feri a mulher mais forte e maravilhosa que já conheci. Eu não mereço seu perdão, mas precisava que você soubesse. Nunca foi sobre a outra mulher.
Foi sobre minha fraqueza, minha fuga, minha confusão. Você sempre foi o meu lar. Carla fechou os olhos e respirou fundo. As palavras de Miguel ressoavam como um pedido de socorro, mas também como um espelho do que ela própria já não conseguia ignorar. Ainda havia amor. Um amor ferido, sujo, quebrado, mas não extinto. Enquanto isso, Susana se tornava cada vez mais impaciente. Ligava para Miguel várias vezes ao dia, mandava mensagens cobrando encontros, juras, promessas. Ele, no entanto, mal respondia. O silêncio dele falava mais alto do que qualquer palavra. Susana não era burra, sabia que o encantamento havia se esvaído. O que antes era um jogo de sedução e adrenalina, agora era um fardo para Miguel. Certa tarde, ela o procurou pessoalmente no trabalho. Apareceu em sua sala, vestida com um blazer justo, saltos altos e um perfume doce que parecia saturar o ar. Você não pode simplesmente me ignorar, Miguel disse, cruzando os braços. Nós vivemos algo intenso. Eu te dei tudo. Larguei tudo por você. Miguel manteve a postura, mas sua paciência estava por um fio. E eu destruí a mulher da minha vida por isso. Não tenho orgulho algum do que fiz com você. Foi um erro grave. Susana apertou os olhos, ferida no orgulho. Você disse que me amava, que queria uma vida comigo. Eu estava confuso, cego. Você me ofereceu uma fuga, não um amor real. Eu estava em crise, e você se aproveitou disso. E eu permiti. Mas acabou, Susana. Acabou. Ela se aproximou da mesa e apoiou as mãos, tentando manter a pose de mulher inabalável. Se você acha que pode me descartar assim, está enganado. Eu posso acabar com você, com seu casamento, com sua reputação, com tudo. Miguel levantou-se, olhou-a firme nos olhos e respondeu: você já acabou com o que havia entre nós. E quanto ao resto, não tenho mais nada a esconder. Se quiser espalhar o que aconteceu, que faça. Mas não vou mais viver uma mentira. E não vou mais permitir que você interfira na minha vida. Susana saiu furiosa, com o ego ferido e os olhos marejados. Pela primeira vez, sentiu-se usada, descartada, como tantas vezes usara os outros. E percebeu que, mesmo se quisesse, jamais conseguiria tomar o lugar de Carla. Naquela mesma noite, Carla recebeu uma mensagem de Miguel: não quero mais te escrever. Não porque desisti, mas porque agora quero te mostrar. Estarei na livraria onde nos conhecemos. Se quiser me ouvir, estarei lá às 19 horas. Se não aparecer, entenderei. Carla passou o dia inteiro com aquela mensagem na cabeça. A livraria, onde tudo começara, onde os olhos dele cruzaram os dela pela primeira vez, entre prateleiras de romances e poesia, onde ele tropeçou ao tentar alcançar o mesmo livro que ela, onde riram como adolescentes, onde nasceu o amor. Às 18h50, ela estacionou o carro a alguns quarteirões do lugar. Caminhou devagar, sentindo o coração acelerado. Quando entrou, foi como voltar no tempo. A livraria estava quase vazia, com música ambiente suave. E lá estava ele, perto da seção de literatura estrangeira, segurando o mesmo livro de Fernando Pessoa, que os unira anos atrás. Miguel a viu e sorriu, mas não se aproximou. Esperou que ela se aproximasse. Carla parou diante dele, séria, mas sem hostilidade. Não sei por que vim, disse ela, com honestidade. Talvez porque seu coração ainda esteja falando mais alto, respondeu ele, com suavidade. Silêncio. Os dois se encararam por longos segundos. Então Carla falou: eu te amei como nunca amei ninguém. E ainda sinto algo. Mas não sei se consigo esquecer. Não te peço que esqueça. Só que me permita reconstruir. Um passo por vez. Um dia de cada vez. Ela olhou para o livro em suas mãos. Pegou-o, folheou as páginas com delicadeza, e então leu em voz baixa: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Você feriu minha alma, Miguel, mas talvez ela ainda seja grande o bastante para tentar. Miguel se aproximou, hesitante, e estendeu a mão. Ela a segurou, com firmeza, como quem segura um caco de vidro, sabendo que pode se cortar, mas decidida a não deixar o que resta se perder. Nos dias que seguiram, começaram a se encontrar com frequência. Não havia promessas, não havia beijos apaixonados ou declarações teatrais. Havia conversas, havia silêncio compartilhado, havia reconstrução. Carla impôs limites claros. Miguel os respeitou. Ela precisava sentir que estava no controle.
Precisava saber que era dela a decisão de continuar ou não. Miguel começou a fazer terapia por conta própria. Queria entender os motivos que o levaram a destruir aquilo que mais amava. Queria mudar. E essa mudança era visível. Suas palavras vinham com mais cautela. Seus gestos, com mais humildade. Certa manhã, Carla acordou com uma caixa na porta de casa. Dentro, havia recortes de todas as cartas que Miguel havia escrito, agora encadernadas como um pequeno livro artesanal. Na primeira página, uma dedicatória, para a mulher que me ensinou o que é amor verdadeiro, e me deu uma segunda chance de ser um homem melhor. Carla segurou o livro no peito e chorou. Chorou por tudo que viveu, por tudo que perdeu e, principalmente, por tudo que ainda podia ser reconstruído. Enquanto isso, Susana deixava a cidade em silêncio. Não havia mais espaço para ela ali, nem nos corredores da empresa, nem nas páginas da história de Miguel. Era uma mulher ferida, mas também alguém que precisaria enfrentar seus próprios demônios sozinha. Carla, por sua vez, descobria uma nova versão de si mesma. Uma mulher mais forte, mais consciente, mais dona da própria história. Aprendera, com dor, que perdoar não é esquecer. É escolher seguir sem carregar o peso que o outro nos impôs. E numa tarde de domingo, ao lado de Miguel em um café, discreto no centro da cidade, Carla finalmente sorriu de verdade. Era um sorriso tímido, mas sincero, o tipo de sorriso que abre caminhos. Miguel segurou sua mão sob a mesa e sussurrou: "Obrigado por me dar a chance de reescrever nossa história." Ela respondeu com um olhar calmo e disse: "Ainda estamos na metade do livro, Miguel, e dessa vez, vamos escrever juntos." A brisa fria do fim da tarde percorria as ruas de Lisboa, espalhando folhas secas pelo calçamento de pedras. Carla estava sentada sozinha no banco de madeira do Jardim da Estrela, o mesmo onde tantas vezes sonhou com um futuro feliz ao lado de Miguel. Agora, as lembranças vinham como ondas, trazendo saudade, dor e uma estranha aceitação. Foram meses de silêncio desde a separação. Após a descoberta da traição de Miguel com Susana, Carla se retirou do apartamento que dividiam, pediu afastamento do trabalho e passou um tempo com os pais no norte do país. Ela precisou de distância para não enlouquecer. Precisou de tempo para reencontrar a mulher que havia se perdido nos destroços de um casamento arruinado. Miguel, por sua vez, enfrentava seus próprios fantasmas. Tentou continuar com Susana, mas logo percebeu que a relação era sustentada por uma paixão fugaz e egoísta. Sem o encanto da transgressão, tudo desabou. Susana voltou para sua cidade natal e deixou Miguel só, rodeado por lembranças e arrependimento. Ele passou dias encarando o vazio do apartamento, revisitando fotos, cartas, bilhetes. Dormia mal, com pesadelos constantes de Carla chorando, gritando, indo embora. Os conselhos dos amigos, os convites para sair, tudo parecia inútil. Miguel estava mergulhado em culpa e, pela primeira vez, disposto a enfrentá-la. Certo dia, com um buquê de lavandas, as flores preferidas de Carla, ele a procurou. Descobriu que ela tinha voltado a viver em Lisboa, em um pequeno apartamento perto do Tejo. Ao vê-lo na porta, os olhos de Carla se arregalaram. Não era surpresa, mas era impacto. "Miguel", ela disse, em um tom neutro, sem raiva, sem ternura, apenas realidade. "Eu não vim pedir nada, nem perdão. Eu vim te dizer o quanto errei, e o quanto ainda te amo", respondeu ele, com os olhos marejados. Ela o deixou entrar. O ar entre eles era espesso, como se todas as palavras não ditas ocupassem o espaço da sala. Ele entregou o buquê e se sentou. Por alguns minutos, apenas o silêncio falou por eles. "Eu quis te odiar, Miguel, acredita? Quis odiar cada gesto, cada beijo, cada toque teu, mas não consegui. Você foi o amor da minha vida", disse Carla, com voz trêmula, "e eu destruí isso. Eu me perdi. A viagem, a solidão, a vaidade de ser desejado. E a Susana." Ele parou, respirou fundo. "Não significava o que você pensa. Foi carnal, foi egoísta. Foi um erro, Carla. Eu sei, e mesmo sabendo, eu me perguntava, por que não fui suficiente?" Miguel se levantou, ajoelhando-se à sua frente, segurando suas mãos com cuidado. "Você sempre foi suficiente. Eu é que nunca soube te valorizar como devia." Ela fechou os olhos. Lágrimas silenciosas escorreram, não pela dor, mas pela aceitação. O tempo havia amenizado a ferida, mas não apagado a cicatriz. Ainda assim,
Algo dentro dela dizia que Miguel estava sendo sincero. Pela primeira vez em meses, ele parecia verdadeiramente vulnerável. Eu não sei se consigo voltar. Miguel, ainda te amo. Mas o amor sozinho não cura tudo. Eu não vim te pedir que volte. Eu vim dizer que te amo, que aprendi, e que se um dia houver um espaço, uma brecha, eu estarei aqui. Sem pressa, sem pressão. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Pela primeira vez, sentiu paz. Meses depois, Carla caminhava pela margem do Tejo ao pôr do sol. Tinha recomeçado sua vida, agora como professora de dança contemporânea para crianças. Voltou a sorrir com leveza, voltou a se olhar no espelho sem culpa. Descobriu em si uma força que nem imaginava ter. Miguel a procurava às vezes. Conversavam, tomavam café, compartilhavam risadas e memórias. Não havia promessas, apenas presença. E aquilo, surpreendentemente, bastava. Em um sábado de primavera, durante um sarau na escola de dança, Carla viu Miguel sentado discretamente entre os pais. Ele assistia com olhos brilhando de orgulho, enquanto ela conduzia as crianças. Quando terminou, ele a aplaudiu de pé. Era como se dissessem: eu vejo você sem palavras. Depois do evento, ele a esperou na porta. Posso te levar para jantar? Ela hesitou por um segundo, mas então sorriu. Pode, mas sem pressa, Miguel. Uma flor precisa de tempo para florescer. De novo, eu tenho todo o tempo do mundo, ele respondeu, oferecendo o braço. E assim, caminharam juntos pela cidade que os viu desmoronar. E agora os via, lentamente, renascer.